oportunidade aí de efetivamente contribuir aí com um pouquinho aí da teoria de singularidades. Bom, então continuando aí de onde nós paramos aí na última aula, só um flashback aí do programa do minicurso. Nós vimos aí o que era uma singularidade, né, uma breve introdução à teoria. Vimos aí alguns temas de pesquisa na teoria de singularidades. Na aula 2, nós vimos aí a classificação topológica de curvas planas, invariantes e exemplos. Nós vimos também na quarta aí um pouquinho do programa Singular, e nós vimos aí um probleminha aí, que era o problema das tangentes, né? Eu falei um pouquinho dos cones de Whitney, o cone C3 e o cone C5, e eu acho que nós chegamos também a falar um pouquinho sobre singularidade de família de curvas. Bom, como é a última aula, né, eu sempre faço aí uma revisão do que a gente viu na aula passada, até mesmo para ficar um pouco mais didático, né, um pouco vocês recordarem algumas definições, alguns exemplos que talvez assim, a gente use novamente, né, nessa aula. Então, eu vou fazer aqui uma rápida revisão aí do curso, o que a gente viu em cada aula, só para a gente ter aí uma noção geral do curso, né? Então, na aula 1, a gente viu ali um pouco da história da teoria de singularidades. Nós vimos aí uma breve noção da teoria de catástrofes. E nós vimos também aí o que seria aí a definição de aplicações, né, do ponto de vista aí, de aplicações de RN e RP, né, mas poderia ser aí qualquer tipo de corpo, né, um corpo finito, poderia ser corpos complexos. Muito bem. E aí a gente viu também um exemplo, né, que era um exemplo clássico aí na cúspide. Eu acredito que quase todos os singularistas que você vai conversar, esse exemplo da cúspide vai aparecer em algum momento. E aí a gente viu que uma deformação, né, se a gente fosse brincar com essa cúspide, uma deformação típica da cúspide é essa, né? Para 1 menor que 0 ela está suave, para 1 igual a 0 é a própria cúspide, e para 1 maior que 0 dá esse lacinho aí que a gente considera aí como singularidade de Morse na origem. São duas linhas se cruzando transversalmente. E nós vimos isso daí, né, como motivação na aula 1, que isso poderia ser visto aí na vida real, né, no cafezinho ali. Por isso aí a inspiração do título do minicurso, né, singularidades aí na vida real. E aí, nem todas as aplicações tinham aí, a gente viu essa noção, tinha uma parametrização associada. Então, nem sempre é possível você estudar singularidades de objetos usando aí uma aplicação. Então, essa foi a motivação para a gente definir outros objetos, que não seriam em aplicações, mas seriam variedades, né, que essencialmente eram zeros de polinômios ou de funções holomórficas. Nós vimos aí singularidades, né, de variedades algébricas. A gente definiu aí o que era o conjunto singular de uma variedade analítica, né? E se esse conjunto singular não fosse vazio, a gente dizia que essa variedade era uma variedade singular. Nós motivamos também aí o estudo da teoria de singularidades com um modelo da relatividade geral. Nós vimos aí a definição de buraco negro do Schwarzschild, né? A gente viu lá o raio de Schwarzschild, como que a gente calculava o raio de Schwarzschild, né? E um objeto negro, né? Nós vimos aí a definição segundo aí a teoria de buracos negros ou do Schwarzschild. E aí a singularidade, né, no tecido, seria aí na relatividade geral, seria uma singularidade do tecido espaço-tempo. Os buracos negros seriam as singularidades do tecido no espaço-tempo. E por fim, nós terminamos aí essa aula 1, né, com um problema, né, do número máximo de singularidades isoladas que podem aparecer numa superfície algébrica de grau D. Vimos aí uma lista de exemplos, um pouquinho da história de cada um deles. E deixei aí na aula 1 um problema aberto, né, uma conjectura, né, qual é o número máximo de singularidades isoladas que a superfície algébrica de grau 7 pode ter? A conjectura é 99, né? É um número, já existe um exemplo de superfície com 99 singularidades,
e ninguém conseguiu uma com mais de 99 singularidades, de grau 7. Mas, para um resultado que a gente viu em uma das aulas anteriores aí, a resposta pode estar entre 99 e 104. Bom, rapidinho aí na aula 2, o que nós vimos aí na aula 2, nós vimos a noção de germe, de um conjunto de espaço topológico, né? A noção era bem intuitiva, né? Uma vizinhança ali, esses dois conjuntos, eles coincidiam, era o mesmo conjunto de pontos. Nós vimos aí o que era a definição de curva plana no contexto de singularidades, motivamos essa definição, explicamos por que a definição é assim, né? Dadas como zeros de séries convergentes, né? Em torno aí da origem, numa vizinhança da origem. Vimos também a noção de equivalência topológica, que era aí como que a gente poderia dizer que uma curva plana singular tem o mesmo tipo de singularidades que a outra. Nós exemplificamos, mostramos que essa não é a única noção de equivalência, era uma noção de equivalência do ponto de vista topológico, mas existem outras noções. E nós colocamos aí o problema da classificação do ponto de vista topológico, né? Quando que duas curvas planas aí podiam ser consideradas topologicamente equivalentes. E para resolver esse problema, né, nós entramos aí no mundo da busca por invariantes. Eu apresentei para vocês aí diversos invariantes, nós fizemos vários exemplos aí, fizemos contas, né, efetivamente aí com números, né, com exemplos concretos, para ilustrar todos esses invariantes, né, o número de ramos, o número de Milnor, o delta invariante, a multiplicidade, e nenhum desses quatro invariantes resolveu o problema da classificação, né? O problema da classificação ele foi resolvido pelos expoentes característicos e pela multiplicidade de interseção, né? Então, tá aí, eu apresentei no final da aula 2, o que seria aí a classificação topológica de curvas, né? Dada aí em termos dos expoentes característicos e em termos das multiplicidades auxiliares. Nós precisávamos controlar o contato entre os ramos e o tipo topológico de cada ramo. Bom, e aí na aula 3, nós já vimos outras soluções para esse problema de classificação, né? Será que existem? Será que existem outros conjuntos de invariantes? Nós vimos que sim. E aí um resumo bem rápido, né? Essa parte também a gente viu apenas de forma superficial, né? A parte anterior nós vimos com mais detalhes. E nessa parte da aula 3, nós vimos outras 5 soluções para o problema de classificação. E, apesar de nós não termos visto essas soluções com mais detalhes, o objetivo foi mostrar para vocês que, em teoria de singularidades, você pode atacar um problema de vários pontos de vista, né? Você pode usar, por exemplo, a geometria algébrica, no caso das resoluções de singularidades, ou explosões. Você pode usar a teoria de nós, no caso aí da quarta solução, né, que seria a teoria de nós. Você pode usar a álgebra, né, teoria de grupos, como é o caso da quinta solução. Enfim, né, você pode usar aí variadas técnicas para resolver um mesmo problema, né? E aí, conforme você tem facilidade mas, digamos assim, familiaridade com certa área, você pode usar aquela área para atacar os problemas da teoria de singularidades. Então, não fica restrito aí a apenas uma técnica. E aí, eu motivei aí o estudo do Singular, né, a introdução do programa Singular para teoria de singularidades e também para as outras áreas, quando aparece aí um monstro enorme desse daí, né, aparece uma equação um pouco complicada, né, de grau elevado, e tudo o que a gente viu para trás, né, os invariantes aí, esses invariantes, eles ficam complicados de se calcular, porque o nível de complexidade ele aumenta, né? E esse exemplo é um exemplo real, ele apareceu aí em um problema concreto da minha tese, ele está na minha tese, e essa foi aí a motivação para introduzir o programa Singular. Então, na aula 3, nós vimos aí o programa Singular, né? Nós vimos aí o que é o Singular, efetivamente, né? Quem criou o Singular, né? Quem são os fundadores. Vimos aí como que a gente pode instalar o Singular, né? Bem rapidamente. E, por fim, nós vimos aí um pouco da ferramenta de busca do Singular, né? Como descobrir o que o Singular faz
e como efetivamente usar o símbolo, né? Na ferramenta de busca, nós vimos aí que tinha um tutorial ali, tinha um exemplo que você poderia seguir. E nós brincamos aí o resto da aula aí com diversos exemplos, né? Nós calculamos aí o número de ramos, o delta invariante, o número de Milner, enfim, todos os invariantes que nós tínhamos visto aí no curso, nós fizemos aí, exemplos no Singular para calcular esses invariantes. E no final da aula 3, né, eu apresentei aí o problema das tangentes, né, uma família de curvas, né, você agora não tinha mais um par de curvas, mas agora a gente tem uma família de curvas, e a gente gostaria de saber, né, quando, se essa família de curva é equissingular, né, quando que o número de tangentes ele seria aí constante, né, que tipo de invariante nós poderíamos criar, né, para controlar o número de tangentes, né. Eu motivei o estudo desse problema pela conjectura B de Zariski, né, de 1970, né, apesar de não ser hipersuperfície, mas é um caso aí a ser considerado. Né? Então, está aí o problema, né, se uma família X é singular, em algum sentido, então, sobre quais condições o número de tangentes xt é constante, ao longo da imagem da seção sigma, ao longo do espaço parâmetros. E aí, né, no finalzinho da aula 3 também, nós vimos aí 3 noções de singularidade, né, a trindade topológica, a Whitney singularidade e a Beliebtes singularidade. Nós vimos aí essas 3 noções. Nós vimos que a trindade topológica e a Whitney não resolviam o problema das tangentes, e nós vimos que a Beliebtes resolvia o problema das tangentes. Eu até disse para vocês que eu encontrei uma demonstração muito bonita desse resultado. O problema é que já era conhecido um resultado mais geral que implicava aí nesse resultado aí que eu tinha demonstrado, né? Que a Beliebtes singularidade implica no número de tangentes ser constante. E aí eu disse para vocês que a solução, né, encontrada aí para a gente não perder o artigo, né, mas ter aí um resultado relevante, né, para apresentar aí na teoria de singularidades, foi considerar aí algo intermediário, né? Então, Beliebtes é muito forte, né? Será que então Whitney é suficiente? Nós vimos que não, então alguma coisa no meio, né? Que implicasse aí que o número de tangentes fosse constante. E nós vimos que a solução foi o invariante S, que eu apresentei no finalzinho da aula de ontem, né? De ontem, não, de quarta. O invariante S, a gente trabalhou um pouquinho aí para definir o invariante S, nós tivemos que definir aquele cone C5, né, que era uma união finita de planos. Nós falamos um pouquinho sobre projeções genéricas de curvas, né, uma projeção genérica era aquela que era transversal ao cone C5, né, e aí, por fim, a gente definiu esse invariante S em termos da multiplicidade de interseção da curva espacial projetada em C2, né, da imagem da curva espacial em C2. Ufa, enfim. E aí eu terminei, né, a aula de quarta-feira com esse resultado, né, seja P uma família de curvas geometricamente reduzidas, Whitney singular, se esse invariante S de xt é constante, então o número de tangentes de xt é constante. Bom, e aí uma coisa interessante em teoria de singularidade é que se você inventar um invariante, você pode colocar a letra que você quiser nesse invariante, né? Tem algumas letras que são um pouco mais complicadas, por exemplo, o M já está reservado para multiplicidade, né? O Mi, a letra grega, já é número de Milner, mas aí eu e os outros, o Arthur e o João Lúcio, nós decidimos que esse invariante aí deveria ser representado pela letra S, né? E não me pergunte de que é o S. Tudo bem. Então, para a aula de hoje, né, eu gostaria de falar sobre o sexto tópico lá no nosso programinha do minicurso, né, que seria aí singularidade e família de curvas e superfícies. Nós já falamos um pouco sobre singularidade na aula passada, né? Eu vou voltar a falar sobre isso nessa aula de hoje para reforçar, talvez falar um pouco com mais calma. E aí, conversando aí com os organizadores, né? Quando eu propus esse curso, eles disseram que eu poderia falar aí em algum momento sobre o que eu trabalho, né? Sobre a minha pesquisa. Então, como essa é a última aula, eu acredito que seja um momento
apropriado para falar um pouco sobre os meus resultados, né? E então eu vou falar sobre os meus resultados, né? Sobre alguns dos meus resultados. Então o nível vai ser um pouquinho mais técnico, um pouquinho ali mais, não vou fazer tantos exemplos, né? Não vou aí apresentar as definições com tantos detalhes, mas eu vou tentar deixar aí a teoria o mais elementar possível, né? Vou tentar ilustrar as noções para que vocês possam aí ter aí uma ideia do que seria aí a área que eu estudo. Bom, então vamos começar, né? Um dos primeiros matemáticos a estudar x-singularidade, ou que hoje nós chamamos de x-singularidade, né? Na época não tinha esse nome, foi aí o Oscar Zariski, né? Eu já comentei desse matemático aí importante na conjectura de Zariski, e ele fez isso aí por volta de 1960, né? Ele começou a estudar aí o que hoje nós chamamos de singularidade nessa época. E qual que era a ideia dele, né? A ideia dele era estudar famílias, né? Estudar famílias de hipersuperfície, foi o primeiro caso que ele estudou, né? Nós já falamos sobre a ideia de hipersuperfícies, né? O que é a noção. E a ideia dele era comparar aí diversas técnicas, né? Os invariantes de diversas naturezas, né? Os invariantes topológicos, os invariantes diferenciais, os homológicos e os algébricos. Talvez vocês já notaram no curso aí que nós definimos aí um invariante topológico, um número de Milnor, e de repente já tinha uma fórmula algébrica para calcular esse invariante topológico como a dimensão de uma álgebra, né? Aí tinha outro invariante diferencial, por exemplo, as condições de Witten, né? As condições A e B são noções diferenciais. Você está olhando aí para limite de planos tangentes. Mas existem invariantes algébricos, né, que controlam essas condições diferenciais. Por outro lado, você tem aí invariantes homológicos, né, que podem também ser utilizados aí no estudo das singularidades. Então, você tem vários tipos de abordagem, né, vários invariantes que são definidos usando áreas distintas, né, ou técnicas distintas, e a ideia dele era relacionar tudo isso, entender e fazer uma teoria nesse sentido. Bom, então, como eu disse, né, diferentes conceitos podem ser usados aí para descrever a ideia de que todas as fibras de uma família de espaços analíticos tenham singularidades similares, né? E a ideia é que alguns desses conceitos consistem em medir algum invariante numérico, né? E pedir que a constância desse invariante seja satisfeita ao longo de um subespaço. Tá, mas se eu falei, aí talvez não ficou claro, né? Qual que é a ideia, né, da teoria de singularidade, né? Qual que é aí, digamos aí, uma das principais noções, né, da teoria de singularidade? Então, vamos pegar aí como exemplo de laboratório, né, uma família de curvas, mas em teoria de singularidade a gente pode estudar a família de qualquer dimensão, né, de variedade de qualquer dimensão. Vamos pegar uma família de curvas para ficar um pouco mais simples. Então, considere aí uma superfície X em Cn, né? Uma superfície, estou pensando como uma variedade analítica de dimensão 2, e uma projeção genérica de X em T, onde T aí é uma vizinhança de zero em C. Novamente, aqui a gente está estudando um problema local, né? É só ali em torno da vizinhança do zero, mas é um problema local, você tem ali na vizinhança em torno do zero, mas você pode tomar um representante e estudar ali perto do zero, mas não exatamente no zero. Podemos ver aí x como uma família de curvas com fibras xt igual a p menos 1 de t, né? Fibra aí é só um nome chique, né, para pré-imagem de um ponto, né? De uma aplicação ou de uma função. E aí, quando o t é diferente de zero, né, e é suficientemente pequeno, a gente diz que essa fibra é uma fibra genérica. Quando é a fibra do zero, a gente diz que é a fibra especial, porque o zero ali ele é o ponto especial ali que a gente está olhando. E aí a ideia é o seguinte, né? A ideia é que a minha superfície agora, ela vai ser algo desse tipo. Já não vai ser aí uma superfície com singularidade isolada, né? Como nós estávamos estudando aí em algumas aulas atrás.
mas vai ser uma superfície com uma linha de singularidades, né? Olha lá. E aí a ideia é fatiar essa superfície para estudar cada slice, né? Cada fatia. Então, a fatia no nível 0, que é a pré-imagem do zero aqui, a gente chama ela de fibra especial, que é o x0, e a fatia no nível genérico, T, né, T de x de zero, nós chamamos, né, obviamente, aí de fibra genérica, que aí seria xt. Então, se você olhar aqui nesse plano da fibra genérica, né, nesse corte, nós temos aí aquele lacinho, né? Então, essa daqui é aquela deformação da cúspide, que nós vimos aí no começo do curso. E no nível T igual a zero, nós temos exatamente a cúspide. Então, eu tenho a cúspide, eu deformei, agora eu tenho um lacinho, né? Aqui embaixo também eu vou ter um lacinho. E aí, nós temos uma pergunta natural, né? Então, eu tenho uma superfície, eu tenho várias singularidades aqui ao longo de um espaço de parâmetros, né? E aí, a pergunta é como podemos comparar aí, em algum sentido, as singularidades que aparecem na fibra genérica com as singularidades que aparecem na fibra especial? E como é que a gente pode dizer que essas singularidades são parecidas ou têm o mesmo tipo em algum sentido? Então, a grosso modo, essa aí que é uma das ideias da teoria de singularidade, né? Como comparar essas singularidades que aparecem na família, né, ao longo do espaço de parâmetros. Então, nós vimos aí na aula passada, né? Existem aí diversas definições, nós vimos três, por exemplo, a Beliebsche singularidade, a Whitney singularidade, a trindade topológica. Mas, dependendo do que você estiver estudando, você mesmo pode definir uma noção de singularidade que seja apropriada para o problema que você está estudando. Existem diversas outras. Existem resoluções simultâneas fraca, forte, muito fraca, Whitney singularidade fraca. Você pode ter aí a equinormalização. Então, tem outras noções de singularidade, né? Eu coloquei só essas três aí para a gente ter aí uma visão um pouco mais enxuta, né, da teoria, né? Não adianta eu colocar muita coisa aqui. E aí, essa que é aí, digamos, os objetos, né, os subtópicos, né, da teoria de singularidade. Bom, então, vamos considerar novamente aí uma família de curvas, né? Como antes, né? Você tem ali a fibra especial, a fibra genérica, né? E apenas para simplificar, né, uma simplificação da teoria, a gente vai supor que não tenha nenhuma singularidade fora dessa retinha aqui, fora desse espaço de parâmetros. Essa é uma condição técnica, não tem uma justificativa, digamos, razoável para pedir essa simplificação. A justificativa real é que nós não sabemos tratar o caso onde você tem mais de uma singularidade. Isso ainda é tema de pesquisa, né? E um dos temas clássicos é tratar quando só tem apenas uma singularidade. Quando tem mais de uma singularidade, algumas noções não fazem sentido, por exemplo, a Whitney singularidade, ela não faz sentido, mas outras noções, como a trindade topológica, você pode tratar esse problema tranquilamente com mais de uma singularidade fora desse espaço de parâmetros. Mas vamos deixar aí o problema um pouco mais simples, né? Vamos considerar aqui apenas essa linha de singularidades aqui. Em outras palavras, não existem singularidades fora do espaço de parâmetros. Bom, muito bem. Então, revisitando aí a noção de trindade topológica e Beliebsche singularidade da aula passada, né, nós dizemos que uma família de curvas x, que vai de x em c, essa é a projeção, ela é topologicamente trivial se existe um representante suficientemente pequeno de P, né, e um homomorfismo H, que leva x em x0, cartesiano T, e respeita as fibras. E aí, sim, a adição, esse H, ele é Beliebsche, né, ou seja, H e H-1 são aplicações Lipschitz com relação à métrica induzida pelo CN, né? Então, a gente diz que a família é Beliebsche singular. Bom, aí você fala, eu não entendi nada de novo. Já não entendi na quarta, agora eu também não entendi. Então, talvez um desenho seria interessante para entender isso. Então, você tem aqui a sua família X, ela pode ser um bicho estranho, igual esse daqui. E aí, você desenha
o corte ali no nível T igual a zero, essa curva vermelha que é uma cúspide. Você pega a curva vermelha, que é uma cúspide, e monta um produto cartesiano. Então, agora você tem uma curva vermelha, e no nível T diferente de zero é a mesma curva, né? Tá aqui uma curva preta. E aí, então, você tem um produto cartesiano, que é x0 cartesiano T, e você tem uma x. Agora, olhando para o x0 cartesiano T, isso é trivial, né? Olha lá, a topologia dessa família é trivial, porque todas as fibras são a mesma, né? São a mesma, é uma cúspide. Então, isso é trivial, daí o nome trivialidade topológica. E a pergunta que você tem que fazer é, será que existe um homeomorfismo que leva essa superfície X nessa superfície x0 cartesiano T? Será que existe um homeomorfismo? Bom, e aqui vale colocar um detalhe, né? Nós vimos aí no curso, na aula 2, a noção de equivalência topológica, né? E a noção de equivalência topológica era parecida, né? Se você tinha algo parecido, um homeomorfismo que levava x em y, né? Esse x0 cartesiano T poderia ser um y, mas a gente pedia que o homomorfismo fosse do ambiente, né, da vizinhança U do ambiente em outra vizinhança U do ambiente, que levasse x em y. Aqui, essa noção de trivialidade topológica, ela não pede isso, né? O homomorfismo pode ser diretamente da superfície x em outra superfície y, que seria aqui o x0 cartesiano T. Mas também existe a noção de trivialidade topológica ambiente, né? Essa daqui, se fosse um pouco mais preciso, deveria ser chamada de trivialidade topológica abstrata, porque o homeomorfismo é abstrato, né? Ele vai de uma variedade em outra, e a trivialidade topológica ambiente, ela pede aí que o homomorfismo saia diretamente do ambiente, né? De uma vizinhança de Cn, chegando numa vizinhança de Cn, que leva x em x0 cartesiano T. Então, só para deixar claro, aqui nós não pedimos essa hipótese. Bom, e aí a definição de Whitney singularidade? Você aqui na sua superfície, na parte regular, você pode desenhar, você pode definir os planos tangentes, né, em cada ponto, e nós vamos analisar aqui o limite desses planos tangentes. Né? Existe uma definição, que eu não vou entrar em detalhes, que é a definição B, né, a condição B de Whitney, que é como que esses limites se comportam quando você olha ali limite de espaços tangentes convergindo para a origem, né? Como é que ele se comporta? Aí tem uma definição, né, desse comportamento. Se esse comportamento satisfazer algo que a gente chama de condição B de Whitney, a gente diz que essa estratificação, né, que x menos o conjunto singular tem, né, x menos essa retinha, e essa retinha, né, essa estratificação, ela é uma estratificação de Whitney, então a nossa família é Whitney X-singular. Então essas são aí as três noções que nós vimos na aula passada. É claro que o caso de curvas já foi muito estudado, né? Então a ideia é encontrar invariantes que controlam a X-singularidade de famílias de variedades em dimensões mais altas. Mas o caso de curvas, ele ainda é estudado, né, em alguns problemas, em algumas coisas ainda que precisam, né, ser estudadas. E aí, em dimensões mais altas, as definições são essencialmente as mesmas, né, exceto pelo fato aí da Whitney singularidade, que nós temos que colocar mais estratos aqui, né, particionar o nosso espaço em mais pedaços, digamos assim. Né? E quando a gente está trabalhando com aplicações, nós também temos uma noção de trivialidade topológica para aplicações e para a Whitney singularidade de aplicações. E aí, que tipo de problemas nós podemos estudar aí na teoria de singularidade? Né? Bom, eu já disse que eu sou muito assim apaixonado por essa conjectura aí. É um dos problemas aí que eu tenho pesquisado aí desde do meu doutorado, né? Que é a conjectura da multiplicidade de Zariski. Nós já vimos ela aí no curso aí algumas vezes. E lembrando, né, a conjectura da multiplicidade de Zariski diz o seguinte: se você tem dois
duas hipersuperfícies, né, que são topologicamente equivalentes em C. Então, será que a multiplicidade de x é igual à multiplicidade de y? Né? Será que elas coincidem? Existe uma versão, né, dessa conjectura para famílias, né? Então, aqui, em lugar da gente considerar um par, você pode considerar uma família. Então, você tem uma família topologicamente trivial, de hipersuperfícies em Cn, né? E aí, você faz a seguinte pergunta: será que a multiplicidade ao longo da família ela é constante? E aqui só uma observação, né? O homeomorfismo aqui da conjectura de Zariski, né? Ele é ambiente, né? Então, aqui, topologicamente trivial significa trivialidade topológica com o homeomorfismo saindo da vizinhança da origem. Bom, então, já feito essa motivação, né, existe aí um problema, existe um precedente aí, algo na literatura sobre esse problema da constância da multiplicidade ao longo do espaço de parâmetros. Eu estudei um pouco, né, dessa ideia, né, da equimultiplicidade, né? Equimultiplicidade significa aí a constância da multiplicidade ao longo do espaço de parâmetros. E aí o problema seria determinar condições ou até mesmo invariantes que possam garantir aí a constância da multiplicidade em uma família de curvas ou superfícies topologicamente trivial, né? Então, nessa parte, então, eu já vou falar um pouquinho sobre os resultados, né? Aqui já começaria, então, os resultados. Novamente, aqui eu peço desculpa, porque agora os slides vão ser em inglês, né? Eu vou aproveitar aí algum material que eu já tinha pronto sobre essa parte e eu não conseguia aí ter tempo para traduzir. Bom, então, vamos começar então esse estudo aí da equimultiplicidade, né? Como é que a gente poderia aí abordar esse problema? Eu vou comentar aí um pouco dos resultados que eu obtive sobre a conjectura de Zariski. Bom, vamos começar aí para motivar esse problema com duas famílias de curvas, né? Vou pegar aqui duas famílias de curvas parametrizadas, né? Então, uma família de curvas parametrizadas por essa aplicação N1, que vai de C2 em C4, que pega o 3 mais T, o 7, o 4, o 5 e T. E a família 2, né? A segunda família é parametrizada por essa aplicação N2, que é bem parecida, é o 3 mais TU2, o 4, o 5 e T. Note aí que se a gente colocar T igual a zero, né, T aí é um parâmetro, ambas são deformações da mesma curva, né, o 3, o 4 e o 5, que é uma curva espacial. Então, eu estou deformando aqui com mais TU7 na primeira e mais TU2 na segunda. Então, isso foi um exemplo que eu estudei aí em colaboração com o professor Jawad Nuz, né, e do México, né, e a gente conseguiu mostrar que essas duas famílias eram topologicamente triviais, e ainda mais, a primeira família tinha multiplicidade constante, ou seja, a multiplicidade dessa primeira família aqui é 3, enquanto que a multiplicidade da segunda família, ela mudava, ela era 3 na origem, e esse 2 aqui fazia a multiplicidade da fibra genérica mudar, cair para 2. Aqui se mantinha constante, 3. Lembrando que a multiplicidade ela tem a propriedade de ser um invariante upper semi-continuous. O que significa isso? Que quando você tem uma variedade, você deforma ela, a multiplicidade ela não pode aumentar. Ou ela se mantém constante, ou ela cai. Essa aí é uma propriedade da multiplicidade. E aí, as duas famílias eram topologicamente triviais, né? E a multiplicidade mudava na segunda, mas não mudava na primeira. E nós tentamos várias técnicas para entender por que em famílias que eram topologicamente triviais, ou seja, que a singularidade essencialmente era do mesmo tipo, você tinha uma mudança da multiplicidade. E aí, uma solução que a gente obteve, né, ou pelo menos um ponto de vista, foi olhar, então, para o que a gente chama de pullback, né, ou pré-imagem do espaço de parâmetros. Então, aqui na imagem, aquela retinha que nós temos aqui na superfície,
né, essa retinha aqui onde estão contidas todas as singularidades, né, é justamente o meu eixo T, né, tal, é o meu último eixo aqui, nas duas famílias. Então, o que a gente fez foi puxar a pré-imagem desse eixo T e olhar para essa reta, a pré-imagem dessa reta, que também era uma reta em C2. Então, nós puxamos aqui a imagem dessa reta em C2. E isso era uma variedade analítica, né? Aqui em C2, é uma reta, só que ela tinha uma estrutura, as equações eram dadas pela parametrização. Então, no primeiro exemplo, a pré-imagem do conjunto singular, naquela retinha, era dada por o 3 mais T1, 7 igual a 0, o 4 igual a 0 e o 5 igual a 0. E aí vocês lembram que se você tem as equações, você poderia montar o anel local da sua variedade. E o que a gente fez foi montar, então, os dois anéis locais. Nós montamos esse anel A e nós montamos esse anel B, que corresponde aqui ao segundo exemplo. E aí, no anel A, nós tínhamos aí que, no exemplo 1, a multiplicidade é constante. No anel B, a multiplicidade não era constante. E aí, qual propriedade que o anel A e o anel B, né, o anel A tinha, que o anel B não tinha, que poderia aí ser relacionado, né, uma propriedade algébrica, que poderia ser relacionada com a mudança da multiplicidade. E aí nós percebemos que a propriedade que o anel A tinha era que o anel A era Cohen-Macaulay, né? Eu vou falar um pouquinho sobre Cohen-Macaulay. E o anel B não era Cohen-Macaulay. Então, foi essa propriedade que a gente percebeu, né? A propriedade de Cohen-Macaulay da pré-imagem do espaço do conjunto singular na fonte aqui, né, em C2. Você pega os anéis locais e aí você olha para a propriedade de se Cohen-Macaulay ou não. Essa propriedade, ela estava relacionada, aí, então, com a mudança de multiplicidade, que é uma invariante aí da teoria de singularidades. Bom, então, vamos lá de novo, né? Vamos ver esse problema aí com um pouco mais de calma, né? Um pouco mais de teoria, né? Um pouco mais explicado. Nós vamos somar aí de novo a nossa superfície X, né? Uma projeção P em C. A sigma aqui, eu estou olhando C aqui dentro, né? Imaginar uma cópia do C aqui dentro. E a ideia é mostrar para vocês esse resultado, né? Eu vou pegar X, uma família de curvas ou de superfície topologicamente trivial. Então, a multiplicidade das fibras de P, ela é constante ao longo do espaço de parâmetros. Se somente se, essa parte muito bonita, né? É um resultado completo, né? As duas direções. Né? Um anel misterioso aqui, ele é Cohen-Macaulay. Né? Eu já dei um spoiler aqui, o anel vai ser alguma coisa desse tipo. Vai ser a pré-imagem aí daquele conjunto singular, né? Essa retinha aqui, nós olhamos para a pré-imagem dela na parametrização, né? Ali em C2. Então, a ideia seria apresentar um teorema dessa forma, né? Duas versões, um para curvas e outro para superfícies. Bom, então, os ingredientes do teorema, né? Eu preciso aí mostrar aí, o que seria aí o significado de família topologicamente singular de curvas e superfícies, né? Que tipo de hipótese eu vou pedir aqui nesse contexto. Nós já vimos algo sobre a multiplicidade, né? Mas será que a multiplicidade é o mesmo conceito que a gente viu? É o mesmo conceito, vamos falar um pouquinho de novo sobre a multiplicidade. E eu também teria que falar aí um pouquinho sobre o que é essa propriedade de Cohen-Macaulay. Né? O anel misterioso, né? Que anel que vai entrar aí, né? No caso geral, né? E, por fim, quais seriam aí as aplicações desses resultados, né? Desse resultado. Bom, então vamos para a parte 1, né? Do trabalho, seriam os ingredientes do teorema, né? Nós já vimos aí na aula passada aí, uma breve noção das curvas genericamente reduzidas. A grosso modo, aí, uma curva, se ela é genericamente reduzida na origem, se somente se o único ponto não reduzido próximo da origem é só a origem mesmo. Então, você tem aqui um exemplo
a cúspide, né? Ela pode ser dada como o zero de x3 mais y2, mas eu posso definir a cúspide também com duas equações. E aí, quando eu uso aquele comando do singular para pedir que ele me dá o número de componentes irredutíveis, ele vai me dar uma componente irredutível, que é dada por x3 mais y2, e vai me dar uma outra componente mergulhada, né? Em álgebra, nós temos aí uma noção da composição primária de ideais, né? Essa daqui é considerado aí um ideal minimal, né? E esse daqui, o radical desse ideal, é considerado como um ideal mergulhado, né? Talvez o Ricardo possa saber um pouco melhor sobre isso, né, de álgebra computativa, mas existe essa noção aí de decomposição primária. E aqui é a mesma coisa, né? A gente traz isso aí para a geometria, é uma interpretação geométrica aí dessa decomposição primária. Bom, então uma vez aí que nós temos a noção de curvas genericamente reduzidas, vamos então aí para a noção de famílias de curvas genericamente reduzidas. Então eu vou pegar uma família complexa, né, uma superfície complexa, reduzida, dimensão pura 2. Dimensão pura 2 significa que pode ter várias componentes, mas todas as componentes têm dimensão exatamente igual a 2. Não poderia ter uma componente irredutível igual a uma reta, por exemplo, aqui. Eu vou considerar a projeção, né? Projeção aí em C. E a gente vai dizer aí que essa é uma família de curvas genericamente reduzidas se essa aplicação for plana, né? Frequentemente aí nós vamos pedir aqui as únicas singularidades que aparecem aí são todas contidas aqui nessa retinha, né? Nesse espaço de parâmetros. E aí um exemplo, né? Um exemplo muito interessante, né, do Javier Fernandes Bobadilla, que ele pegou a cúspide, em vez de considerar a cúspide, né, o 2 e o 3, parametrizada por o 2 e o 3, em vez de ele pegar a cúspide no plano, ele pegou ela de C3, né, e colocou um zero aqui na primeira coordenada. Aí ele deformou com T e colocou T1 aqui, e esse aqui é o espaço de deformação, T, né? E aí ele pegou as equações reduzidas, né? Isso deu uma superfície, né? Pegou as equações reduzidas, uma superfície com 4 equações, você não consegue eliminar nenhuma das 4 equações, aqui é um número mínimo de equações para definir essa superfície. E quando você projeta no último fator aqui de C4, né, na última componente desse cartesiano aqui, você tem uma família de curvas no sentido que a gente está trabalhando. E quando você coloca t igual a zero, aparece aí uma curva com o componente mergulhado, né? E aí o fato é que essa superfície não é Cohen-Macaulay. Então, esse aí que está o grande segredo de aparecer essa componente mergulhada. Então, o que é aí a ideia de Cohen-Macaulay, né? Então, o que seria uma curva Cohen-Macaulay? Então, um diagrama de curva Cohen-Macaulay, ela não tem pontos mergulhados. Então, por exemplo, ó, a cúspide, como a gente apresentou no curso, ela é Cohen-Macaulay, né? Lá. Você pode também definir como, usando as condições de SEC, R0 e S1, você não vai entrar nessa abordagem. Quando você pega a cúspide não reduzida em todos os seus pontos, também é Cohen-Macaulay, né? Agora, quando você tem mais de uma equação, e aí você faz a decomposição primária e aparece um ideal que define um ponto não reduzido na origem, tanto nesse exemplo que é não reduzido em todos os pontos, e nesse exemplo que só é não reduzido na origem, esses dois exemplos não são aí Cohen-Macaulay, né? Então, é mais ou menos aí uma ideia superficial do que seria Cohen-Macaulay para curvas. Se você sabe que é um anel Cohen-Macaulay, você pode jogar essa definição para o anel local, você cria um anel local da variedade, e aí então a sua curva, a sua variedade vai ser Cohen-Macaulay somente se o anel local dessa variedade é Cohen-Macaulay. Bom, e aí para superfícies, né? Você, primeiramente, a superfície ela não pode não ter nenhuma componente mergulhada,
né? Não tem nenhum ponto. E a segunda condição é que quando você corta a sua superfície, você vai obter uma curva que também não tem pontos mergulhados, né? Então, se isso acontecer, então a sua superfície é Coimacolle. Agora, por que estudar superfícies que não têm a propriedade de Coimacolle? Que é justamente o que a gente está pedindo no nosso estudo, né? Que é estudar superfícies mais gerais, que não necessariamente têm essa propriedade de Coimacolle. A motivação é porque elas aparecem de forma natural. Por exemplo, mesmo se a minha superfície for Coimacolle e ela tiver vários componentes irredutíveis, uma dessas componentes irredutíveis eventualmente pode ser não Coimacolle. Como esse exemplo aqui que eu tenho no artigo com o Arturo e o Jawad, né, em 2020, nós exibimos aí um exemplo de uma superfície X, que é uma superfície reduzida, Coimacolle, tem excelentes propriedades. Ela é a união de duas outras superfícies, só que a primeira superfície X1, que é definida por essas quatro equações aqui, ela não é Coimacolle, né? Não é Coimacolle. Mas quando você pega a união sim é Coimacolle. Então, mesmo se a S for determinantal, né? Isso aqui é um exemplo que aparece no artigo meu com a professora Cidinha, né? Mesmo quando você olha para uma variedade determinantal, uma variedade determinantal essencialmente são menores de uma matriz, né? Aí menores de uma ordem apropriada de uma matriz. Esse é um exemplo que você pega aí os menores 3 por 3 dessa matriz, e aí você vê que isso é uma superfície X reduzida, determinantal, com 22 componentes irredutíveis, e existe uma componente aqui que não é Coimacolle. Bom, então, essa aí foi mais ou menos uma noção geral e superficial do que seria a ideia de Coimacolle. A multiplicidade nós já vimos no curso, né? Só lembrando aí que tinha uma interpretação geométrica. Você tem a sua hipersuperfície, né? Você passa uma retinha próxima da origem e conta o número de pontos que ela corta. Então, esse número de pontos aí, numa vizinhança da origem, é a multiplicidade da sua superfície, sua hipersuperfície X. Se você sabe um pouquinho mais de álgebra, você também pode jogar isso para os anéis locais. Você olha para o anel local da sua variedade e olha para o conceito de multiplicidade de Hilbert-Samuel. Então, a multiplicidade de Hilbert-Samuel coincide com a multiplicidade geométrica da curva. E aí, a noção de trinidade topológica é a mesma que eu apresentei aí, que eu revisei com vocês e que eu também apresentei na aula passada. A noção de Whitney singularidade também é a mesma que eu apresentei. Então, nós chegamos aí, de novo, no nosso teorema, que é a minha tarefa é apresentar esse teorema para vocês, né? Nós sabemos, então, o que é o contexto aí da família de curvas, né? Que seria aí uma família de curvas genericamente reduzida. Nós já vimos o conceito de multiplicidade no curso, e aqui nós vimos um pouquinho de algo superficial, que seria aí a noção de Coimacolle. Já vimos aí os três ingredientes do teorema. Então, uma vez que nós já temos aí os três ingredientes do teorema, né, nós deveríamos aí apresentar o que seria aquele anel misterioso lá que aparece no teorema. Então, o exemplo motivador, né, eu já comentei esse exemplo, né, seria esse daí no começo dessa apresentação aqui, né, desse resultado, e o resultado é esse, né, a versão precisa do teorema. Em colaboração com o professor Jorge Nunes, né, publicado aí no Manuscrito da Matemática. Então, seja X uma família de curvas irredutível, né, em Cn mais 1. Então, a multiplicidade das fibras de P, né, a multiplicidade dos elementos da família ao longo do espaço, ela é constante somente se esse anel aqui, que é o O2, que é um anel da fonte da parametrização, e esse N estrela de X1, X2, Xn seria a pré-imagem do conjunto singular, onde N é a normalização de X, ou a normalização você pode trocar por parametrização, né, se esse anel é Coimacolle.
Então, assim, a parte bonita desse teorema é que nós conseguimos expressar aí a constância de um invariante geométrico, né? Nós temos ali algo que é geométrico, com uma propriedade algébrica, né? Nós temos aqui um anel, e se esse anel for Cohen-Macaulay, que é algo completamente algébrico, né? Nós podemos definir, por exemplo, o conceito de Cohen-Macaulay para anéis abstratos, que não tem, a princípio, nenhuma relação com geometria. E aí a parte bonita é que nós conseguimos relacionar aí geometria com álgebra, né? E aí a ideia da prova é usar esse lema, né? A ideia principal é usar esse lema. Quando você tem uma família de curvas, né? Nós conseguimos controlar a multiplicidade da fibra especial com esse comprimento, né? Tem aí uma noção de comprimento em álgebra, né? E a multiplicidade da fibra genérica seria essa multiplicidade, que também nós temos a multiplicidade de ideais, né? Uma noção em álgebra. E aí um anel, ele é Cohen-Macaulay, né? Esse anel, ele vai ser Cohen-Macaulay se somente se esses dois números são iguais, né? Essa longitude aqui, ou esse comprimento, com essa multiplicidade. Se esses dois números são iguais, esse anel aqui vai ser Cohen-Macaulay, é um se somente se. Então, como nós conseguimos expressar esses dois invariantes, com esses dois invariantes algébricos, nós relacionamos aí a propriedade de Cohen-Macaulay com uma constância da multiplicidade. Bom, então esse foi a parte de família de curvas, né? E aí como é que ficaria, então, a parte de superfícies, né? Em que contexto aí a gente poderia generalizar esse resultado, ou pelo menos olhar para uma adaptação desses resultados em superfícies? Bom, tem uma classe de superfícies que é bem interessante, que eu estudei bastante, e é bem estudado também, né, na literatura, são as superfícies que são imagens de aplicações finitamente determinadas, né? Então, você tem aí C2, né? Você tem ali C2, e você tem a aplicação F em C3, né? E a imagem C3 aí dessa F te dá essa superfície, né? A aplicação finita te dá essa superfície verde aí do lado direito, né? E aí, o que significa finitamente determinado, né? Até agora, talvez você compreendeu todos os termos aí, menos o da determinação finita, né? O que significa ser finitamente determinado? Bom, tem duas formas de definir a determinação finita. Tem a forma técnica, que seria a definição original, um pouco abstrata, eu teria que motivar a definição, por que a definição é assim. E tem uma parte mais bonita, né, uma parte mais interessante, mais visual, que seria aí usando um critério geométrico. Essa não é a definição original, mas eu vou fazer uso dessa equivalência para poder explicar aí de uma forma mais simples e mais elementar o que seria a noção de determinação finita, né? Então, no caso de superfícies, de aplicações C2 e C3, nós temos o critério de Matter-Gaffney. Lembra do Matter lá, do John Matter, na primeira aula lá, dos fundadores da teoria de singularidade? Então, você olha para uma vizinhança de C2, né? Vai olhar aqui para um U e vai tirar a origem, né? E aí você vai considerar a sua aplicação F. E aqui você vai tirar também a imagem de zero, como essa é uma aplicação finita, né? O zero vai em zero aqui. E você vai olhar, então, para a imagem sem o ponto zero. E aí, se fora do zero, a sua imagem for uma superfície onde as singularidades aqui que aparecem são apenas de pontos duplos transversais, você olha aqui, parece aquele lacinho, né? Olha lá. Você tem um pedaço de superfície passando para cá e outro passando para cá. Se você olha localmente aqui, isso aqui é uma cruzinha. Então, se tiver apenas pontos duplos transversais, né, fora da origem, e numa vizinhança aqui da origem, então a gente diz que, né, a nossa aplicação é finitamente determinada. Então, a ideia geométrica de determinação finita é essa. Essa é uma classe muito importante, né? Existem outros problemas, né, que não necessariamente é de singularidade, que aí pesquisadores abordam sobre teoria de determinação finita, mas é uma classe que tem muitas propriedades interessantes.
Bom, e aí a versão para superfícies, né, para essa classe de superfícies, que eu encontrei, isso é um outro trabalho que eu publiquei, é a seguinte, né? Você considera aí a X como sendo a imagem de uma aplicação finita de corank 1, né? C2 e C3. Corank 1 significa, você tem a matriz jacobiana nessa aplicação. Essa matriz jacobiana tem um rank, né? Você olha no posto dessa matriz. E aí você vai pegar o menor desses números, né? Que é 2, e vai olhar para o complementar, né? Seria 2 menos o posto da matriz jacobiana. Então, esse é o que a gente chama de coposto, né? Em inglês seria corank, né? Então, quando tem corank 1, né? Está relacionado aí com o posto da matriz jacobiana, você tem essa classe aí interessante de aplicações de corank 1. Então, eu peguei aí uma finitamente determinada de corank 1 e considerei aí uma família topologicamente trivial, né? Um unfolding. Um unfolding também é outro nome para família. E aí, eu consegui mostrar, né, nesse resultado, que a multiplicidade das imagens dessas superfícies ao longo do espaço parâmetro, ela é constante se somente se esse anel, que é um anel bem parecido aí, o anel local da pré-imagem do conjunto singular, do espaço de parâmetros, ele é Cohen-Macaulay, né? É uma generalização aí do resultado de família de curvas. E aí, para mostrar a conjectura de Zariski, nós precisaríamos mostrar que trivialidade topológica implica que esse anel é Cohen-Macaulay, né? Para mostrar a conjectura de Zariski nessa classe, né? Com essas hipóteses, não a conjectura aí original. Bom, então esse foi o resultado aí que eu obtive para as superfícies. A última parte, então, aí dessa aula e também da exposição da minha pesquisa, né? Seria aí algumas aplicações, né? Que nós podemos obter aí com esses resultados. A primeira aplicação, ela tem a ver com um outro tipo de singularidade que a gente chama de resolução simultânea forte, né? O que significa resolução simultânea forte? Você tem a sua família de curvas, né? X, e aí eu vou considerar a normalização dessa minha família. Normalização aqui, vocês podem pensar que seria ali uma parametrização da sua família, né? Nesse contexto de curvas, você vai coincidir aí com a parametrização. Então, a gente diz que a X ela admite uma resolução simultânea forte se ela é topologicamente trivial, né? Se nós temos ali trivialidade topológica. E quando eu puxo aqui o espaço de parâmetros, né? Quando eu puxo aqui o sigma t, que é aquela retinha, e olho para ela na normalização, aqui vai ser um C2, isso que significa n menos 1 sigma de t, isso é a mesma coisa do que eu puxar a origem e fazer cartesiano com t. É um tipo aqui de trivialidade topológica do espaço de parâmetros, né? Apenas um detalhe que aqui isso é uma variedade analítica, isso daqui também é uma variedade analítica, e a única parte sutil é que a estrutura analítica dessas variedades ela é herdada, né? Ela é induzida pela normalização. Mais ou menos como a gente fez aqui com esse f estrela de x, y, z. Bom, e aí, um resultado interessante aí da década de 90, e também uma generalização desse resultado, desse invariante, foi dado agora recentemente, em 2017, pelo Groyle, para qualquer dimensão, né, de singularidades isoladas não normais, é o seguinte, quando você tem um germe de curva genericamente reduzido, deixa eu ver se eu volto aqui para um exemplo. Aqui, por exemplo. Quando você tem uma curvinha, que é os objetos que nós estamos trabalhando, que tem um ponto gordo aqui na origem, tem um pontinho aqui mergulhado, que ele tem uma espessura, né? Tem ali uma multiplicidade ali, concentrada na origem, né? Entre aspas. Você não pode usar aquela definição de número de Minor que nós demos no curso. O número de Minor não funciona nesse contexto,
né? Você não consegue fazer o número de 1000. E aí, qual que foi a ideia, né? A ideia do Broyle foi, então, apresentar uma generalização aí do que seria o número de 1000, né? Ou pelo menos uma invariante também chamado de μ, que teria propriedades parecidas com o número de 1000. E a ideia dele foi definir um epsilon invariante, né? Ele é definido em termos aí da homologia, da cohomologia local do anel local na sua curva, né? Se você não sabe o que é cohomologia local, não tem problema, né? Tem outras formas de calcular esse epsilon. Então, ele definiu aí, generalizou o número de Milner, pelo menos funciona muito bem para curvas, já no contexto geral já tem que ser feitas aí algumas observações, como o número de Milner da curva é reduzida, e aí ele dá um desconto aqui que seria, digamos, um desconto da componente, daquele pontinho gordo, né? Menos 2 vezes epsilon, e esse epsilon iria ali, de certa forma, medir aquela gordura naquele ponto gordo. Bom, então, com esse invariante aí, a gente conseguiu, então, apresentar um resultado que generalizava aí algo já conhecido para curvas, para a família de curvas reduzidas, mas não tinha nada para a família de curvas genericamente reduzidas, ou seja, aquelas famílias onde a fibra especial admitia uma estrutura não reduzida na origem. Então, nós provamos que a nossa família de curvas é Wittig singular, somente se ela admite uma resolução simultânea forte, já era um resultado conhecido por um caso reduzido, mas genericamente reduzido não tinha sido provado ainda. E nós conseguimos aí uma caracterização da Wittig singularidade com 2 invariantes, a constância do μ invariante do Broyle e a multiplicidade. Se esses 2 invariantes são constantes, isso é equivalente aí a essas 2 noções de singularidade. Esse resultado também era conhecido para a família de curvas reduzidas, né, pelo Briançon-Galipeau-Granger, mas para a família de curvas genericamente reduzidas, não tinha. A gente fez essa generalização. E aí, com isso, eu consegui, aí, em um outro artigo, né, de 2019, no boletim da Revista Brasileira da Matemática, da Sociedade Brasileira de Matemática, eu consegui aí dar uma contribuição para a conjectura de Zariski, né? Eu mostrei daí uma classe onde a conjectura de Zariski era verdadeira. Eu considerei aí imagens de aplicações finitamente determinadas, de C2 e C3, e considerei famílias topologicamente triviais dessas superfícies, né? E se a nossa F ela tem corrank 1 e é quase homogênea, e essa deformação é upper, nós temos 3 hipóteses aqui, então a multiplicidade das imagens dessas aplicações, né, que são superfícies, é constante. Em outras palavras, isso aí dá uma classe pequena, mas uma classe onde a conjectura de Zariski ela é verdadeira. É claro que você pode aí, né, se você estiver interessado em estudar a conjectura de Zariski, procurar por contra-exemplos, né? Isso também é uma coisa muito possível, né? Pode ser que a conjectura não seja verdadeira, né? E você possa aí exibir no futuro um contra-exemplo para a conjectura. Mas, na data atual, qualquer classe interessante de superfícies ou de hipersuperfícies que você exiba, você mostre que funciona a conjectura de Zariski, está dando aí um paper, né? Está dando um artigo. Dependendo da dificuldade que você encontra para mostrar aí que realmente funciona. Bom, então, para terminar aí nosso curso, também nossa aula, eu vou comentar isso rapidinho aí, um resultado da minha tese também relacionado com a conjectura de Zariski, que se trata aí da conjectura da Cidinha, né, da professora Cidinha, conjectura de ruas. Era uma conjectura aí de 1994, ela publicou um artigo, no final desse artigo ela colocava aí essa pergunta, né, que no caso de famílias de aplicações, você tinha que a noção de Wigner singularidade
ela coincidia com a noção da trivialidade topológica. Isso era uma pergunta, né? E vários exemplos foram testados aí na época, e todos funcionaram, né? Parecia que a noção de trivialidade topológica, no contexto de aplicações finitamente determinadas de C2 e C3, era equivalente à noção de Wigner singularidade. Algumas tentativas foram feitas aí para resolver essa conjectura, né? No caso aí, três pesquisadores, o Roberto, né? O nosso saudoso Roberto aí do Instituto, o Kevin Houston e a própria professora Cidinha. Em 2006, eles apresentaram um trabalho aí, uma proposta de prova para essa conjectura, mas a prova estava incompleta. E, novamente, em 2008, o professor Nuno Ballesteros, aí, em colaboração aí com o Tom Marar, ele apresentou um outro trabalho, também com a tentativa de provar a conjectura, mas o trabalho acabou indo para uma outra direção e ele também não exibiu uma demonstração. É um trabalho que foi publicado, né, exibe aí uma outra caracterização da Wigner singularidade, no contexto de aplicações de Corank 1. Em 2013, a professora Cidinha apresentou uma outra proposta de prova, mas novamente a demonstração não estava boa. E, enfim, né, trabalhando um pouco aí com a professora Cidinha, em 2017, né, o resultado foi publicado em 2018, na verdade, em 2016, nós encontramos aí essa família de aplicações, essa família de superfícies, parametrizadas por x, y4, x5y, mais xy5, mais y6, mais ty7. É uma família de superfícies topologicamente trivial, tem multiplicidade constante, a F ela é homogênea. Homogênea significa que todos os termos aqui têm o mesmo grau, né? Com exceção da deformação, né? A deformação aqui ela é com termos superiores, né? Com termos de maior grau. Só que ela não era um Wigner singular. Então, isso aí era um contra-exemplo para a conjectura de Cidinha, que já tinha aí mais de 25 anos aí, na época que a gente encontrou o contra-exemplo, que ela tinha cerca de 25 anos que não tinha aí uma solução para o problema. Esse foi aí, isso está na minha tese, depois se vocês quiserem eu posso enviar para vocês, vocês podem me escrever por e-mail, envio a minha tese ou está aí no banco de dados da USP também. Bom, o trabalho aí do professor Nuno Ballesteros, ele caracterizou, né, no caso de Corank 1, a Wigner singularidade. Ele caracterizou aí por meio de três invariantes, né, chamados aí de o número de cross-caps, o número de pontos triplos, e o número de tacnodes que aparece aí na estabilização do corte transversal da sua superfície. Não vou entrar em detalhes o que seria aí cada um desses três invariantes, mas a ideia é que você pode verificar a Wigner singularidade usando aí o cálculo desses três invariantes. Bom, o que eu fiz foi um resultado aí, coloquei pré-print aqui, mas na verdade esse artigo já foi publicado recentemente, né? O que eu fiz foi, após isso, né, após encontrar a solução do problema, foi tentar entender, né, esse contra-exemplo num contexto um pouco mais geral, né? Por que isso acontecia? Né? E aí uma forma de analisar isso é olhando aí para essa caracterização da Wigner singularidade dada aí pelo professor Tom Marar e pelo professor Nuno Ballesteros. E aí, usando um resultado, né, para calcular o invariante J, que é uma fórmula aí que eu apresentei, né, também na Revista Brasileira Sociedade Brasileira de Matemática, encontrei uma fórmula para calcular o invariante J. O invariante C e D, se a minha família for topologicamente trivial, isso já é conhecido que eles são constantes, então o único invariante que poderia aqui de fato variar seria o J. E aí no exemplo, para t igual a zero, o invariante J ele é igual a 39, e para t diferente de zero, ele é igual a 38. Então a família de fato aí
era topologicamente trivial, mas não era multilinha singular, uma outra prova do resultado. Mas por que que eu fiz esse estudo, mesmo depois de já ter terminado a tese, já ter aí publicado esse resultado da conjectura, né, da solução da conjectura, né? Eu fiz porque eu queria encontrar aí uma classe onde a conjectura fosse verdadeira, né? Então, existe uma classe relativamente grande, né, onde realmente, né, a conjectura da professora Cidinha é verdadeira. Então, seja F um germe de aplicação finitamente determinado, de Cohan 1, quase homogêneo, né? Aqui eu coloquei os tipos, né? E aí, nós vamos considerar uma deformação dessa aplicação, né? Que seja topologicamente trivial. Vamos considerar uma família. E aí, se você pegar aí o N e o M, né, os graus aqui diferente, o máximo comum divisor diferente de 2, então a conjectura funciona, né? Você vai ter aí que trivialidade topológica vai implicar na última singularidade. Então, note aqui que no exemplo, os graus são 4 e 6, né? Quando você faz o máximo comum divisor, dá 2. E, por incrível que pareça, né? Não vou entrar aqui em detalhes, isso tem tudo a ver lá com os pontos gordos que aparecem nas famílias de pontos duplos. E foi aqui também que apareceu aquela conta enorme lá que eu mostrei para vocês, quando a gente estava trabalhando com curvas planas, né? Eu tive que calcular aí variantes de curvas planas que tinham uma equação de grau muito alto, né? Grau 22. Bom, então é isso, né? Eu acho que eu consegui passar aí uma noção geral aí, de vários assuntos aí da teoria de singularidades. No final aqui eu apresentei aqui alguns dos resultados que eu trabalho, né? Não trabalho apenas com isso, né? Tem outros assuntos aí relacionados com esses assuntos, mas eu quis trazer esses assuntos em particular porque eles estavam relacionados com a primeira parte de curvas planas. Novamente, né, vou estender o convite aí, se alguém tiver interessado aí em estudar a teoria de singularidades, gostou aí, né, do curso ou achou interessante, nós temos aí o grupo de singularidades do UFPB, né? Temos aí a professora Miriam, o professor Aurélio, né? O professor Nuno Beliceiros, que está como visitante também, é um professor excepcional. E eu também aí estou à disposição para poder apoiar vocês aí, se vocês tiverem interesse, até mesmo para tirar dúvidas, né? Ou alguma pergunta. Bom, é isso aí. Obrigado a todos e todas.